Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo, e aí, como sempre, trazendo para vocês uma visão sempre muito clara aqui do mercado, atualizando então você aqui agora sobre os últimos movimentos de Bitcoin e aproveitando, como sempre, para trazer aí uma visão educativa para você melhorar aí nas suas análises. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. Então vamos aqui nesse gráfico partir do gráfico semanal para a gente examinar o que está acontecendo aqui dentro desse último movimento. Não vamos aqui trazer uma visão macro das tendências dominantes, porque isso já estamos fazendo nas nossas últimas análises. Então, se você não pegou, volta lá nas nossas últimas análises que você vai acompanhar certinho aí esse raciocínio. Então, agora vamos focar para o que está acontecendo aqui dentro deste movimento e, claro, contextualizando com todo o nosso já pré-entendimento de onde isso aqui está acontecendo. Então, veja, perceba que nós temos que entrar aqui dentro para examinar o mercado e não catalogar. Nós, aqui como analistas técnicos, nós não somos catalogadores de movimentos. A gente não pode pegar um movimento no gráfico e querer catalogar numa categoria. Ah, isso daqui é um canguru perneta, isso daqui é um elefante abandonado. Não é disso que se trata. O mercado simplesmente acontece e só nos cabe examinar o comportamento do mercado. Os movimentos do mercado não se repetem. O movimento que está acontecendo agora não é porque no ano passado aconteceu uma coisa semelhante. Não é disso que se trata. Entenda, o mercado simplesmente acontece e ele é formado por uma multiplicidade incontável de pessoas. E pessoas, como seres da mesma espécie, se comportam de um modo naturalmente padronizado, descontroladamente padronizado, ou seja, orgânico. Então, somente nos cabe examinar o que está acontecendo no mercado. E aí a gente tem que abandonar também aquela visão de que existe uma baleia que está manipulando o mercado. Nada disso. Esse racional aí de baleia, de manipulação de mercado, é uma coisa que a gente é sempre incentivado a fazer. Sempre que foge da nossa responsabilidade, foge aqui da nossa capacidade de análise, a gente tende a terceirizar essa responsabilidade. A gente faz isso para tudo. Problemas nossos que a gente tem que resolver, a gente terceiriza para o governo. Ah, o problema do vizinho, o problema é do governo. O problema é sempre fora, nunca você. Então, a gente traz esse tipo de padrão nosso aí, tradicional da nossa vida aqui para o mercado também. Quando a gente não consegue entender o que está acontecendo no mercado através do gráfico, a gente diz que é baleia, diz que é isso, que é aquilo. Não, não é nada disso. E aqui nas nossas análises a gente traz aí novamente a nossa mentalidade para a terra novamente e consegue aí enxergar o movimento, examinar o mercado de uma forma muito clara. E é isso que nós vamos fazer aqui agora juntos. Então, vamos partir aqui do gráfico semanal para entender o que está acontecendo aqui dentro desse movimento. Perceba que o contexto do gráfico semanal nós temos isso daqui como um topo descendente no mensal, e esse movimento é aquele pivô de baixa no mensal. E aí, isso aqui, para ser uma estrutura sólida de um topo descendente no gráfico mensal, nós precisamos de um pivô de baixa no gráfico semanal. Nós precisamos dessa estrutura. Principalmente porque estamos falando de um gráfico maior, um gráfico determinante de várias outras tendências menores. Então, a gente precisa de uma estrutura clara. Aqui, esse topo descendente do mensal está sendo configurado a partir de um movimento único no semanal. E o mercado não quer isso. Os ursos, que são a força dominante do mercado, precisa de um pivô de baixa. Como já estamos dizendo em várias análises anteriores, esse pivô de baixa pode aparecer lá na frente, mas o ideal para os ursos é que ele apareça agora. A gente tem que entender o que está na mente dos ursos, o que está levando o mercado na sua maior, na sua predominância, a ter uma intencionalidade compartilhada de venda. Então a gente tem que entender o que move essa intenção de venda e o que moveria a intenção de compra. Então por isso a gente precisa olhar os gráficos dessa maneira. Aqui a intenção vendedora precisa de uma estrutura clara de
pivô de baixa para se consolidar no domínio, no controle do mercado. As forças sempre vão fazer o máximo possível para permanecer. Então, uma tendência sempre vai fazer o máximo para continuar. E essa visão que nós temos que ter sempre constantemente. O mercado é feito de duas forças sempre conflitantes: a força compradora e a força vendedora. Se a força compradora enfraquece a sua força, naturalmente a força vendedora vai empurrar o preço. Se a força vendedora enfraquece a sua força, naturalmente a força compradora vai empurrar o preço. E tem momentos que essa força fica exausta, então é natural que ela retorne para ganhar mais força, para voltar pressionando a outra novamente. E a força predominante agora, a força mais forte desse movimento, de uma forma macro no mercado, é a força vendedora. Então, aqui no gráfico semanal, para que essa força vendedora permaneça fortalecida, permaneça predominante, ela precisa dessa estrutura de pivô de baixa no semanal. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa entrar aqui para entender o que está acontecendo nesse movimento. Então, aqui agora, antes da gente entrar, a gente precisa ter claramente a visão de que estamos num espaço de bandeira de baixa, não ganhamos espaço do fundo anterior, estamos bem distantes do topo anterior, não chegamos nem ao ponto de testar aqui esse ponto de resistência dinâmica que são as EMAs de 12 e 26 períodos. Então, estamos aqui numa região clara de bandeira de baixa. Para os ursos, que é a força dominante do mercado, o ideal é a formação de uma bandeira de baixa. Então, o primeiro passo para uma força se permanecer predominante no mercado é segurar o preço numa bandeira de baixa, porque isso traz mais confiança para a força vendedora, permanece muito claro o domínio pleno da força vendedora, de modo que fica muito fácil ter uma continuação do preço para baixo. Então, estamos aqui numa região de bandeira de baixa no gráfico semanal. A partir disso, vamos entrar para o gráfico diário para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. Lembrando sempre, essa estrutura do gráfico semanal, ela é predominante no gráfico diário, que é o seu factral menor. Então, aqui no gráfico diário, nós invertemos a tendência, confirmamos o fundo do gráfico mensal e agora aqui, por estarmos numa região de bandeira no semanal, aqui nós começamos a levantar aquela cunha de alta. A cunha de alta no gráfico menor é o ideal para que uma bandeira de baixa no gráfico menor se consolide. Por quê? Por mais que essa cunha de baixa segure aqui nessa nova base e retorne para romper aqui o topo anterior, numa visão otimista para os touros, a tendência é que ao romper a gente segure no máximo aqui nesse topo, nessa base aqui de topo dessa cunha de alta e retorne para em algum momento isso aqui romper para baixo. E esse rompimento para baixo vai tender a atacar a base de preço, que é o fundo do semanal, com altíssima probabilidade de vermos um rompimento. Por quê? Essa é a estrutura daquela bandeira de baixa do gráfico semanal. Então, o que precisamos compreender aqui agora para o gráfico diário é que estamos aqui já nessa estrutura de cunha de alta. Então, essa cunha de alta agora está brigando aqui na sua base. Então, precisamos entender que estamos numa região de suporte para os touros. Então, touros estão de uma forma um tanto quanto tímida, porém tentando se segurar aqui por mais tempo nessa base dessa cunha. Então, existem ordens de compra defendendo essa região. E o que podemos ver já aqui de fora é que no gráfico menor vamos aqui encontrar este fundo duplo, porque veja, aqui você precisa compreender que uma coisa não é a repetição da outra, é um exame que a gente precisa fazer. Então, perceba, aqui temos um movimento, após o rompimento, o preço já, os ursos já deram uma forte patada para baixo. Isso aqui a gente examinou na última análise, então se você não assistiu, você precisa procurar lá a nossa última análise. E aqui nesse movimento de retorno, ursos seguraram aqui nessa quase bandeira de baixa, e aí agora num retorno estamos demorando um tanto para ter uma continuidade, porque estamos segurando aqui nessa possível base dessa cunha de baixa. Aqui, para termos mais informações, é claro que a gente vai precisar entrar num gráfico menor para saber o que está acontecendo aqui neste movimento.
Então perceba, a gente nunca entra num gráfico menor sem entender o contexto do preço lá dentro. Se a gente fizer isso, se a gente partir para um gráfico menor sem entender o mínimo do contexto do preço, entender o mínimo do que está acontecendo no mercado, a gente vai estar andando completamente no escuro. A gente nunca vai conseguir entender o que vai mover a força vendedora ou o que vai mover a força compradora. Nós vamos ser aqui pessoas completamente cegas no mercado. E não é isso, não é disso que se trata a análise técnica profissional. Então vamos lá dar um zoom no gráfico de 4 horas para a gente entender melhor. Perceba, aqui essa base de cunha é só uma base. O importante não é o desenho, o importante não é o desenho da cunha. O importante é você entender que a anatomia da tendência é a anatomia da cunha. Então, você não precisa ser religioso aqui para traçar a linha de base, mas veja, você pode ser minimamente coerente, pode pegar o toque aqui desse candle vermelho como uma base intermediária. É claro, isso daqui foi uma briga pela base. E aí aqui um segundo toque no candle um terceiro toque no candle vermelho também, conjecturando isso aqui como uma LTA, mas esse não é o fator predominante. O mais importante é a gente entender a anatomia da tendência e perceber que esse tipo de estrutura é o que é usado como cenário para mover a força compradora ou a força vendedora. A gente precisa entender o que é o gatilho desses movimentos. Então, vamos perceber, vamos examinar aqui dentro do 4 horas. Perceba, temos aqui muito claramente uma estrutura de baixa muito saudável. Veja, aqui invertemos a tendência, examinamos isso aqui, esse movimento na última análise, como nós fizemos para nos antecipar a essa queda que aconteceu aqui. Então, você precisa voltar lá na análise anterior para pegar esse racional. Então, aqui agora, perceba, tivemos um novo movimento. Aqui também nos antecipamos a esse movimento. Então, lá dentro da nossa comunidade, você vai ver como nós fizemos aqui para nos antecipar a esse movimento, que foi muito parecido, o exame muito parecido com o que aconteceu aqui. Então, a gente consegue aqui entender a dinâmica do preço, entender a anatomia do preço para nos anteciparmos a esse movimento, porque a gente consegue perceber qual é o gatilho que move esses movimentos. E é isso que nós vamos fazer aqui agora neste movimento. Então veja, nós tivemos aqui um retorno para a continuação, porém segurando aqui num fundo duplo. Houve um rompimento, o preço ultrapassou essa linha desse evento gráfico, que foi este fundo. Então o preço, perceba que ele ultrapassou minimamente o preço. Por que não está? Tá aí. Então, perceba, o preço ultrapassou minimamente aqui essa região, então houve um rompimento, porém a gente também pode considerar isso daqui como um fundo duplo, e aí que segurou aqui nessa região de base dessa cunha de alta. Então, super natural esse movimento. Então, veja, qual é o cenário do mercado agora? Veja, ursos são a força predominante. Porém, ursos não vão entrar com toda a força, não vão conseguir expandir sua credibilidade a tal ponto de enfrentar de uma vez só essa região aqui que claramente está sendo usada como base dos touros, porque os ursos não sabem, não querem arriscar a entender até que ponto eles vão conseguir, após o rompimento, ter uma continuidade no movimento para confirmar lá aquela bandeira de baixa no gráfico semanal. Então eles querem ter uma clara visão, uma clara certeza de que ao atacarem esse rompimento dessa cunha, eles vão enfrentar uma força compradora muito fragilizada para que nesse movimento a força vendedora não esgote todo o seu estoque de venda para ter uma continuação do movimento quando chegarmos no ataque dessa base que é o grande objetivo dos ursos, percebe? A gente só consegue saber isso porque estamos contextualizados desse movimento. Todo esse movimento de preço é uma continuação daquela bandeira de baixa no semanal. Então, o grande objetivo dos ursos aqui dentro é atacar essa base de preço, porque isso também vai ser aquele pivô de baixa no gráfico semanal que vai confirmar com toda a estrutura necessária aquele topo descendente no gráfico mensal. Então, o grande objetivo dos ursos é chegar fortalecido ao enfrentamento desse suporte principal, desse fundo. Então, veja que
de modo intermediário, ainda temos isso daqui para ser usado como suporte pelos touros. Então, os ursos vão querer acumular uma força necessária para chegar saudável nestes movimentos. Então, ursos vão ser muito cautelosos nesse momento de enfrentar essa primeira região de suporte, para que, ao enfrentar as outras, esteja com uma força muito bem consolidada, muito bem preservada. Então, perceba que também do outro lado agora, os touros não conseguem expandir credibilidade o suficiente para, aqui nesse momento onde eles estão segurando numa base, aqui num suporte, também touros não têm credibilidade suficiente para, a partir daqui, explodindo o preço para cima, apesar de ser uma possibilidade. Pode ser que os ursos aqui entreguem essa recuperação para os touros, porque os touros entrando numa recuperação, perceba que touros vão esgotar sua força para vencer essa resistência intermediária. E touros, ao chegarem aqui nessa região, percebam que touros vão encontrar muita resistência no meio do caminho de forma crescente. Quanto mais os touros carregarem o preço para cima após essa região, já fragilizados por com certeza enfrentarem uma resistência aqui, perceba que cada vez mais que os touros carregarem esse preço para cima, cada vez mais fragilizados eles vão ficando, e aqui nesse movimento certamente teremos aí uma grande fragilidade da força compradora, ao ponto que ursos vão empurrar com muita força, e sim, rompendo com mais facilidade a base dessa cunha, chegando mais forte no próximo suporte e aí angariando cada vez mais credibilidade para iniciar muito fortemente aquele movimento da continuação da bandeira de baixa lá naquele gráfico semanal. Então, é isso que precisamos observar aqui. Então, este é o que move é o gatilho que vai mover a intenção vendedora, de outro lado, é o gatilho que vai mover a intenção compradora. Porém, aqui, ao examinar este movimento aqui agora, perceba, vejamos, temos uma inversão de tendência. Isso daqui é um fundo, então confirmado um fundo duplo no gráfico diário. E aqui agora, ao rompermos o topo anterior aqui desse gráfico de 4 horas, perceba que não tivemos continuação. Então aqui uma nova cunha de alta, uma nova cunha de alta. Então isso daqui já demonstra claramente que essa inversão de tendência conquistada pelos touros não tem força o suficiente para ter uma continuação por enquanto. Então, por enquanto, ursos completamente sob controle do mercado, de modo que podem a qualquer momento romperem essa cunha de alta menor e já enfrentar a base dessa cunha maior com mais força. Então, se você está querendo surfar um movimento comprador, você precisa ficar de olho nessa estrutura completamente frágil para você posicionar uma compra. Então não tem cenário favorável para o preço continuar andando para cima, uma vez que essa estrutura está completamente frágil. Então essa estrutura não demonstra nenhuma credibilidade para compradores entrarem no preço. Por isso que temos um rompimento, temos uma inversão de tendência, mas sem continuação, isso não cativa a intenção de outros compradores. Então, do mesma forma que você está em dúvida para comprar nesse preço, o mercado também completamente está em dúvida. E o mercado comprador, que se move em massa, percebe uma intencionalidade predominante de venda no mercado, de modo que não tem nada para se agarrar no preço para entrar comprando nesse movimento. E os ursos, muito claramente, aqui estão sob controle total do preço, e uma vez que houver um ataque mais pujante aqui dos ursos, esse movimento vai desencadear uma força vendedora de massa, e aí onde o preço vai seguir todo esse contexto de probabilidades maior, dando continuidade na queda, e aí promovendo aquela confirmação daquela bandeira de baixa lá no semanal, e tudo acontece de uma forma orgânica, o mercado se move em massa, e não é uma baleia, ou isso, ou manipulação de mercado que está acontecendo, ou uma repetição de um movimento do passado. Não tem nada a ver com isso, o mercado se move, o mercado simplesmente acontece, e a única coisa que nos cabe aqui é examinar esses movimentos para entender qual é o gatilho de compra em massa e qual é o gatilho de venda em massa. Então, com isso, a gente consegue estabelecer as probabilidades
de entradas de movimento e se antecipar a isso. Então a gente se posiciona ou na cadeira vendedora ou na cadeira compradora e espera o movimento chegar. É isso que nós, como traders, fazemos a partir da análise técnica. Observamos a movimentação de preço e interpretamos o mercado com isso. Então, se você quiser aí acompanhar mais as nossas análises, siga o nosso perfil aqui no TradingView, a gente sempre passa uma visão clara para você aí do mercado e também conheça as notificações lucrativas se você quiser entrar em trade junto com a gente em tempo real e muito mais. Então Agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!